Estamos aí na segunda semana do que nós chamamos a semana o mês do Espírito Santo. E eu sou da pessoa que eu gosto de botar lenha na fogueira, entendeu? Não, vamos fazer. Aí, que dia que você quer que eu coloque seu nome? Eu não. Bota aí, chama a gente para pregar. Não, vai pregar. Sabe que eu falei de manhã que, para mim, particularmente, é mais fácil sentir a presença do Espírito Santo do que falar dele, né? É muito particular, é muito pessoal aquilo que o Espírito Santo faz em nós, né? Então, assim, eu me esforcei para trazer para vocês um pouco daquilo que eu estudei a respeito e aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu digo que o Espírito Santo, ele com certeza, ele vai agir em cada um de nós de maneiras diferentes, né? Eu lembro quando criança, minha mãe na igreja, e quando eu comecei a entender aquele mover do Espírito Santo, minha mãe falando em outras línguas, e eu almejei aquilo, sabe? Uma criança pequena pequena ainda sou, mas de 5 aninhos, já entendendo aquilo, porque eu fui criada dentro da igreja, e eu almejava aquela algo para mim, para dentro do meu coração. Eu achava muito interessante aquilo, né? Na época, minha mãe não soube muito explicar o que era, da maneira como ele agia, mas conforme o tempo foi passando, as experiências que eu fui tendo com o Espírito Santo, muito maravilhoso ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. E que você possa nessa noite, se você ainda não teve, você que está aqui, você que está em casa, ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, eu te encorajo a orar e pedir que o Espírito Santo habite dentro de você, porque Ele é para nós um rumo, Ele nos dá um norte, Ele nos ensina, Ele nos capacita. Eu digo que sem o Espírito Santo, se ele sair agora assim, eu não consigo fazer, eu não consigo pregar, eu não consigo falar, né? Sem o Espírito Santo eu não estaria aqui. Então, queridos, nessa noite, eu gostaria de passar um pouco daquilo que eu estudei essa semana a respeito do Espírito Santo, mas entendendo que o Espírito Santo, ele vai agir de maneiras diferentes. Não ache você que da mesma maneira que ele age em mim, ele vai agir em você. Não. São maneiras diferentes. Porque ele conhece nós, conhece o nosso coração. Então abra o seu coração. Crie uma expectativa para aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Almeje e queira o Espírito Santo para você. Abra a porta do seu coração. Permita que Ele entre e faça morada aí. Se você nunca teve uma experiência, não se preocupe, não tenha medo. O Espírito Santo, Ele é muito gentil, muito cavalheiro. Eu estava ministrando para as meninas na célula. E eu disse que o Espírito Santo, Ele nunca vai nos colocar numa situação de constrangimento. Nunca. Ele vai agir em mim e em você de uma maneira que vai nos edificar. E se talvez você tenha tido lá no passado uma experiência negativa a respeito de alguma coisa em relação ao Espírito Santo, delete isso da sua mente, esqueça. Porque o que eu digo sempre é que o Espírito Santo, ele precisa ser discernido. Aquilo que é do Espírito precisa de ser discernido. É do Senhor, é do Espírito Santo, traz paz ao coração. Se não é do Espírito Santo, não vai trazer paz ao seu coração. Então tenha esse discernimento. Lá para quem está anotando aí, o tema dessa ministração é nada sem Ele.
mas tudo através dele. 1 João 4:13 diz assim: temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. Todo mundo já sabe. Jesus veio à terra, cumpriu com o seu chamado, e no período que depois da sua ressurreição, que ele fica por um tempo aqui, ainda com os seus discípulos, e ele diz para seus discípulos, ele diz: eu vou para junto do meu Pai, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo, Consolador. Sabe, entendendo minimamente daquilo que o Senhor queria para as nossas vidas, ele já sabia que sozinho nós não íamos dar conta. Por isso que ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, ele se apresentou na Bíblia de várias maneiras. E eu quero mostrar para você, biblicamente, algumas maneiras como ele se apresentou. Lá em João 7:38, diz assim, aqui ele se apresenta na forma de água. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Mas ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. De nós, através de nós, fluirão rios de água viva, fluirão o Espírito Santo de nós. Outra maneira que ele se apresenta é através do vento. João 20:22 diz assim: e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo, através de um sopro. Lá em Gênesis, Deus já havia soprado o fôlego de vida em Adão e Eva, já havia soprado o Espírito Santo ali. Outra maneira que ele se manifestou foi através do fogo. Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém muito mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levantar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. O Espírito Santo se manifesta através do fogo. O que é o fogo, querido? O fogo é algo que vem para nos purificar. Assim como o ouro tem que passar pelo fogo para ser purificado, nós também. E o Espírito Santo está ali fazendo o seu papel. Outra maneira que ele se manifestou foi através da pomba. Mateus 3:16. Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. Que João concordou. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se abriu os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba. O Espírito Santo se manifestou através de uma pomba. Outra maneira que ele se manifestou foi através do azeite. Lá em 1 Samuel 16:13, diz assim:
E Samuel ponhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos e o partiu naquele dia. O Espírito Santo acenou-se a Davi. O Espírito Santo ali estava representado como azeite. Outra maneira que ele se manifesta é através de um selo. Efésios 1:13 diz assim: e nele igualmente vos tenho ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, foste selado com o Espírito Santo. Nós somos selados, nós somos marcados pelo Espírito Santo. Nós temos o selo da verdade em nós. Outra maneira e última, o Espírito Santo se manifestou através de nós. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O Espírito Santo está em mim, trazendo poder, autoridade. Então, queridos, você vê todos esses embaseamentos bíblicos que o Espírito Santo se manifesta. Ele é super power. Ele se manifesta de todas as maneiras e em nós. Queridos, mas Deus não quer usar apenas a água, o vento, o fogo, a pomba, o azeite, o selo. Mais que isso, Ele quer usar eu e você. E esse é o papel do Espírito Santo através de nós. É Ele que nos conduz, é Ele que diz: o caminho está errado, volte para o caminho. Lá em 1 Coríntios 3:16, aleluia. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são um templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu e você entendemos e começamos a nossa caminhada com Deus, nós se tornamos o templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que não é da parte de Deus, nós precisamos rejeitar, porque senão aquilo vai negredir, vai interferir, vai destruir o templo do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado para não destruirmos o templo do Espírito Santo. Naquilo que talvez nós estejamos vendo, talvez nós estejamos falando, talvez tomando uma atitude que não é para tomar. Com essas atitudes nós estamos o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo. Queridos, o templo do Espírito Santo que somos nós, e o Espírito Santo, ele tem que ser para mim e para você o que Jesus foi para os seus discípulos. Andava junto, fazia tudo o que Jesus mandava, tinha tempo de qualidade, era obediente a todo o comando de Jesus. Os discípulos estavam ali atentos, ouvindo tudo o que Jesus falava. Então o Espírito Santo para nós nos dias de hoje tem que ser como Jesus foi para os discípulos. Alguém que nos ensinasse o caminho da verdade, que nos corrigisse, que nos exortasse, que fizesse nós enxergar a verdade. Levíticos 6:13. O fogo nunca se apaga no altar, deverá ficar aceso, sempre aceso. Este fogo é o Espírito Santo.
E ele precisa arder em nós continuamente. E o que eu preciso fazer, pastora, para que esse fogo não se apague dentro de mim? Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de sentir a presença dEle. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Você já ouviu uma pessoa dizendo assim: nossa, eu senti dentro do meu coração que eu não devia tomar aquele caminho, e olha só, houve lá um acidente. Nossa, o meu sexto sentido está, ó, engano seu. Não é o seu sexto sentido, é o Espírito Santo. Se Ele habita dentro de você, Ele vai te mostrar a verdade, Ele vai te revelar o perigo que está ali na frente. Então você vai sentir aquele clamor dentro de você, aquela quentura, dizendo: não vá para esse caminho, não faça isso, porque Ele está nos alertando, Ele está nos ensinando. Então eu quero ver com você algumas coisas, querido, que nós, como servos do Senhor, precisamos aprender a respeito do Espírito Santo. A primeira coisa é para quem Ele se apresenta. 1 Coríntios 12, 7. Para quem Ele se apresenta? Para o bem de todos, Deus dá a cada um prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder da cura. E aí vai. Eu não vou ler, que é muito extenso, mas Ele está nos dando o quê? O poder. O Espírito Santo, Ele é, como eu disse no começo, Ele vai agir em nós de maneiras diferentes. Para um eles vão dar a palavra de conhecimento. Para outros eles vão dar o dom de línguas. O outro vai interpretar. O outro vai ter o dom da cura. Sabe, queridos, você precisa, assim como qualquer outro talento, né? Como cantar, como tocar algum instrumento, você precisa treinar isso dentro de você. Você precisa estar sensível para entender as maneiras que o Espírito Santo age em você. Eu tenho um tio meu, irmão da minha avó, eu identifiquei rapidamente que ele tinha o dom da cura. Ele contava tantos testemunhos que ele orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E num dia, num velório, eu não lembro agora quem que tinha falecido da minha família, mas eu estava lá e esse meu tio também estava lá. E eu falei assim para minha avó, vó, eu vou ali tomar um remédio que eu estou com dor de cabeça. Meu tio me cutucou assim e falou assim: espera, antes de você tomar o seu remédio, eu quero orar por você. Eu falei: amém. Nós fomos para um lugar reservado e ele, muito simples, palavras simples, ele orou por mim. Queridos, a minha dor passou na hora. Isso é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Se você está sensível, se você está aberto para aquilo que o Espírito Santo quer fazer em você, Ele vai agir e vai te mostrar o caminho. Eu sempre disse, sempre vou dizer, que eu precisei tanto, encher o saco tanto de Deus, falar: Deus, por favor, me diga qual é o meu chamado, eu quero saber porque o Senhor me chamou. Porque eu queria entender tudo isso, eu queria saber por que Deus me chamou, qual era o meu chamado, qual era a minha função. Queridos, o Espírito Santo, Ele vai se apresentar para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu vou te dizer uma coisa triste agora: nem todos aceitam o Espírito Santo. Nem todos o recebem. Lá em Romanos 15, 30...
Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajude orando com favor por mim. Na minha Bíblia está dizendo: orem para que os incrédulos me aceitem. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão ainda rejeitando o Espírito Santo, rejeitando a Deus, achando que pode vencer com as suas próprias forças. Nem todos vão receber. Infelizmente, essa é a verdade. O Espírito Santo, ele vai se apresentar para todos, mas nem todos vão receber. A outra coisa que nós precisamos aprender é: porque precisamos dele. Porque nós precisamos do Espírito Santo. João 16:8. Porque nós, como seres humanos, precisamos da manifestação do Espírito Santo. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creram em mim. Porque o Espírito Santo vem sobre nós. Para que nós precisamos do Espírito Santo? Para que nós tenhamos o discernimento do que é certo e do que é errado. Você pode dizer com toda clareza, assim como eu, quando nós estávamos perdidos no pecado, na imundícia, nós não conseguimos discernir aquilo que nós fazemos era errado, porque para nós era normal, natural. E hoje você já não faz mais aquilo que você fazia antes, porque você tem o Espírito Santo, porque ele traz para nós o discernimento do que é certo, do que é errado, do que nós devemos julgar, ou que aquilo que não cabe nós julgarmos. É esse o papel em nós do Espírito Santo, é trazer para nós a revelação do que é pecado, do que é impuro, do que é aquilo que não mais pertence a nós. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Sabe, eu disse quinta-feira na célula para as meninas que o Espírito Santo é para mim aquela placa que tem na estrada avisando a tantos quilômetros a um radar. Porque ele está nos alertando e dizendo: toma atento, esse não é o seu caminho, isso não é para você. Toma atento àquilo que você está vendo, toma atento àquilo que você está falando. A gente costuma dizer que, como a mãe dizia para nós, né? Fulano faz, mas você não é fulano, você não é todo mundo, não vai fazer e pronto, acabou. Esse é o Espírito Santo, sutil, dizendo: você não é todo mundo, você não vai fazer, você é separado para mim. O templo do Espírito Santo não pode ser denegrido, o templo do Espírito Santo não pode receber palavras impróprias, o templo do Espírito Santo não pode ver coisas ilícitas, o templo do Espírito Santo não pode ser destruído. Somos nós o templo do Espírito Santo. Ei, permita que o Espírito Santo aí sonde o seu coração naquilo que precisa ser tratado. Acredite você ou não, o Espírito Santo vai só manifestar em nós dons espirituais quando a casa estiver limpa, quando o templo estiver formado, quando o templo estiver pronto para receber. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar, de qualquer maneira. Gálatas 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe o que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana.
Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, já não vivemos para nós mesmos, já não satisfazemos a nossa própria carne, já não escolhemos tudo. Nós primeiro temos o discernimento de pedir para o Espírito Santo: aquilo é para mim, isto é para mim, este caminho é para mim, isto é para mim fazer. E então o Espírito Santo vai te conduzir. Sabe, querido, sem o Espírito Santo não vai dar. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo nós não vamos lidar com as nossas emoções, porque o Espírito Santo, ele é consolador. Ele vem no dia mau, ele vem para nos consolar, ele vem para nos dar uma palavra de consolo, nos animar depois de uma perca, ele vem para nos consolar. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria do Senhor, e o Espírito Santo é a alegria do Senhor. Se não temos a alegria do Senhor, se não temos o Espírito Santo, pessoas vivendo em depressão, porque não tem o Espírito Santo para alegrar. O Espírito Santo, ele é como um pai, ele corrige. Quando você vê alguém chorando, o Espírito Santo, ele constrange a gente, constrange do pecado, ele traz para nós a verdade. Então há um quebrantamento dentro de nós. Querido, nós não estamos aqui para julgar o que é do Espírito ou o que é da carne. Nós estamos aqui para discernir. É do Espírito, trouxe paz, glória a Deus, aleluia. Infelizmente, queridos, infelizmente, a igreja está deixando para o mundo uma visão distorcida do Espírito Santo. Pessoas que usam o Espírito Santo, não é usada pelo Espírito Santo. Pessoas que fazem acontecer por si mesma, machucando pessoas, dando profecias erradas, dando palavras de conhecimento errada. E entenda uma coisa: quando é do Espírito Santo, traz paz ao coração. Se não trouxe paz, rejeite dentro de você. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é gentil, e ele vai de encontro com aquilo que nós precisamos. Eu confesso para vocês que eu sou muito resistente ao que se refere a Espírito Santo através de pessoas, e eu peço muito a Deus que me dê o discernimento para discernir se é carne, se é espírito, porque eu não quero criar uma expectativa em cima daquilo que não é de Deus. Uma experiência que eu tive, nós fomos para a Bahia uma vez pregar lá. Nós íamos ficar uma semana lá. E antes de sair daqui do aeroporto, eu fiz uma oração simples, dentro de mim mesmo. Nem contei para o William. Nós estávamos passando por um período muito difícil. E eu disse: Deus, eu quero orar agora em espírito, porque eu não quero nem que Satanás ouça, porque para ele não agir contra mim. Eu quero que nessa viagem o Senhor fale comigo a respeito de o que nós estamos vivendo, e se não é para nós, então nós vamos pôr um final nisso. Eu não contei nem para o William, porque eu queria realmente uma resposta do Senhor. E nós passamos toda a semana ministrando, pregando, orando por pessoas, e eu com meu coração ali esperando uma resposta de Deus. O último dia que nós estaríamos, nós fomos para uma ilha, que para chegar para essa ilha nós tivemos que pegar um barco, umas 2 horas mais ou menos de barco até chegar nessa ilha. Chegando lá à noite, nós íamos ministrar numa igrejinha. Era a última noite. Depois daquilo nós íamos pousar e nós íamos embora. Nós íamos embora para casa, e era a última noite, e meu coração estava ardendo. Deus, eu preciso dessa resposta. Uma igrejinha simples, todo mundo simples.
Nós estávamos lá na frente e vendo aquele mover do Espírito Santo, pessoas tomadas pelo Espírito Santo, rindo, chorando, pulando, era maravilhoso ver aquela cena. De repente sai um irmãozinho da porta, vem em minha direção e ele olha para mim e diz: o Espírito Santo de Deus me mandou dizer para você, não pare agora, não desiste agora, o chamado é para vocês, aquilo que Deus separou para vocês vai acontecer. Queridos, não tinha como dizer que não era o Espírito Santo. Ninguém sabia. O William estava olhando com a cara de matador para aquele ser humano, dizendo o que ele está falando, não estou entendendo nada. Mas eu estava entendendo. Aquela paz, aquela alegria entrou dentro do meu coração. Eu disse: muito obrigado, Deus, pela tua resposta. Deus usa pessoas. Entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus usa pessoas. Ele usa e Ele capacita cada um de nós, mas precisa ser exatamente aquilo que o Espírito Santo quer. Não adianta eu agir da minha carne, não adianta eu falar de mim mesmo, precisa haver uma testificação do Espírito Santo. E a última coisa, porque Ele age em nós. Gálatas 5:22. Mas o Espírito Santo de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Mais um. 23. Não? E aí vai falar do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é tudo isso daqui, é tudo que Ele age em nós. O amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio. O Espírito Santo é para nós, dentro de nós e através de nós, fazermos com que nós tenhamos todos esses frutos. É para isso que Ele age em nós. Nele nós nos tornamos um instrumento, permitindo que através dele façamos a sua obra. Atos 1:8. Nós somos instrumentos na mão dele. Nós somos apenas servos dele e façamos aquilo que ele quer que façamos. Querido, o Espírito Santo, ele vem através de nós para nos moldar, para nos capacitar, para trazer dos seus frutos. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. O Senhor está nos dando poder, autoridade. Quando um crente cheio do Espírito Santo ora, demônios precisam se bater retirada. Quando a gente ora e a gente está cheio do Espírito Santo, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são restauradas. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence, não somos nós. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso conhecimento da Bíblia, é pelo Espírito Santo de Deus. E se Ele está em nós, Ele vai manifestar em nós grandes milagres, grandes coisas. Querido, você precisa aprender sobre o Espírito Santo. Você precisa entender a maneira como Ele age. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa deixar ser usado pelo Espírito Santo. Este é o papel do Espírito Santo em nós e através de nós. A obra de Deus não pode ser feita pela força do homem, mas unida com o Espírito Santo, sim, podemos fazer grandes coisas. João 4:24. A obra do Senhor vai acontecer pela minha força, porque eu tenho dinheiro, porque eu posso. Não, é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz, é Ele que traz a revelação, é Ele que traz o recurso. É tudo por Ele, é tudo através dEle. Sem o Espírito Santo não somos nada, ninguém. Deus é Espírito.
E por isso os que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. Queridos, talvez até hoje, no dia de hoje, você se frustrou com algo. Você teve algo na sua vida que não foi bem resolvido a respeito do Espírito Santo. Talvez a primeira experiência que você teve com o Espírito Santo foi negativa, porque alguém falou algo, alguém fez algo, ou você teve uma visão errada daquilo que estava acontecendo no momento. Ei, peça o Espírito Santo que ele habite dentro de você. Não tenha medo. O Espírito Santo, ele é gentil, ele é amável, e ele nunca vai nos colocar em uma posição ruim. Ele sempre vai me mover em mim e em você da maneira em que vai nos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. A única coisa que você precisa entender sobre o Espírito Santo nessa noite, se talvez de tudo que eu falei, de todos os versículos que eu li, talvez amanhã você esqueça, mas que você guarde uma coisa dentro do teu coração: sem o Espírito Santo nós somos nada, mas com Ele nós podemos fazer tantas coisas. Nós recebemos poder, nós recebemos autoridade. Querido, se naquela luta que você está passando na sua casa, na sua família, se você não tem como fazer como na sua própria força, joelho no chão e pede que o Espírito Santo vai te dar estratégia, vai te dar sonhos, vai te dar novas línguas, vai te conduzir ao caminho, vai te mostrar aquilo que está errado e precisa ser consertado. Esse é o papel do Espírito Santo em nós e através de nós. Lembrando, queridos, que o Espírito Santo, ele não habita em qualquer lugar. Nós precisamos nos tornar templos do Espírito Santo. E para isso precisamos deixar tudo que é velho, toda a natureza do homem para trás, para permitir que o Espírito Santo habite dentro de nós. Se coloque de pé. Saia daqui entendendo uma coisa: o Espírito Santo, ele é para nós o Consolador, ele é para nós um professor, ele é para nós alguém que nos guia, ele é para nós aquele que nos guarda. Seja o templo do Espírito Santo. E se ainda há alguma coisa aí dentro do seu coração impedindo a manifestação do Espírito Santo, peça a Deus. Peça que Ele remova aquilo que está atrapalhando. Peça que Ele remova o medo. Peça que Ele remova todo o trauma que você teve a respeito do Espírito Santo, para que você tenha uma experiência com Ele. Para encerrar, como de costume, eu gostaria de contar uma historinha para te fazer refletir nesta noite. Uma família tinha um extintor de incêndio preso na parede da sala. E um dia essa família recebeu uma visita. E a única atenção que esse extintor tinha era do espanador, tirando o pó dele. Por muito tempo ele ficou ali, e a única atenção era do espanador, tirando lá o pozinho dele. E essa visita, fumando perto da janela, deixou sem querer uma bituca de cigarro pegar naquela cortina. E aquela cortina começou a pegar fogo, e alguns materiais inflamáveis que estavam ali, e aí então a chama se alastrou. Aquela casa em pouco tempo estava em chamas, e a dona da casa, quando viu aquela situação, muito rápido foi em direção ao extintor de incêndio, inutilmente tentando usar ele, porque ele estava vencido. Em pouco tempo aquela casa estava totalmente tomada pelo incêndio. Depois de algum tempo o bombeiro vem, mas não tem muito o que fazer.
Sabe o que eu aprendi com isso, querida? É que se a gente conhecer o Espírito Santo, saber o que Ele pode fazer em nós, mas deixarmos Ele num cantinho ali de enfeite, nada vai mudar nas nossas vidas. Nada vai acontecer. Nada vai ser transformado aqui dentro. Eu preciso dar atenção ao Espírito Santo. Eu preciso nutrir Ele. Eu preciso dar a Ele aquilo que eu preciso dar. É a palavra, é ter experiência com Ele, é jejum, é oração, é clamor, é tempo com Ele. Feche os seus olhos. Reflita aí por um momento na sua vida.